A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 22 e 23, que vai nos dizer assim: Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, de maneira clara que Deus estava com Davi e que havia chegado o tempo de Davi começar a ser apresentado. Havia chegado o tempo de Davi sair do anonimato, de sair lá de trás das malhadas onde ele ficava tomando conta das ovelhas de seu pai. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que chega um momento em que a nossa história muda. Chega um momento em que Deus, o próprio Deus, resolve transformar a nossa vida. Muitas vezes pensamos que a nossa história vai terminar da forma que está. Mas o Senhor diz para você que Ele é Deus de mudança, de transformação. Davi não esperava que ele fosse ser ungido. Davi não esperava que o Espírito do Senhor viesse a se apossar dele. Davi não esperava que Saul, o rei de Israel, mandasse chamar a ele, porque quando Deus quer, irmãos, é assim. Ele nos apresenta em lugares impossíveis, humanamente falando, da gente entrar. Não tinha possibilidade, irmãos, de um pastor de ovelhas que cuidava das poucas ovelhas de seu pai, um jovem, está diante de um rei. E o rei pedir a Jessé, que era o pai de Davi, para que Davi estivesse perante ele. Irmãos, o nosso Deus, quando ele quer honrar, ele honra. Quando ele quer abrir a porta, ele abre. Não duvide do que Deus pode fazer para transformar a sua vida. Não duvide do que Deus pode fazer para cumprir a boa palavra dele sobre a tua história. Se Deus te fez uma promessa, certamente ele cumprirá, e ele manda te dizer que não tardará. Aleluia. Não tardará de Deus começar a mudar a tua vida. Primeiramente, Deus encheu a Davi com o Espírito do Senhor. Depois de Deus encher a Davi, depois de Davi estar ali espiritualmente preparado, a Bíblia diz que começou, meu irmão e minha irmã, o Senhor Deus a trabalhar e apresentar Davi em alguns lugares. É assim que Deus está fazendo na sua vida. Tem pessoas que não estão entendendo por que primeiramente Deus está fazendo com você o espiritual. Ele está lhe enchendo, ele não entregou algumas coisas materiais ainda. Ele ainda não cumpriu algumas coisas materialmente falando, porque primeiramente ele está lhe preparando para receber. Davi estava sendo preparado. E tem pessoas que estão sendo preparadas para receber o que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor, irmãos, nos coloca em lugares que a gente nunca imaginou entrar. O Senhor nos apresenta pessoas em dias comuns, viu? Deus não precisa, irmãos, de data festiva para poder mudar a vida de alguém, não. É em dias comuns. Nosso Deus gosta de trabalhar em dias comuns, em dias improváveis. Muitas pessoas esperam datas comemorativas para Deus abençoar, e Deus está dizendo: eu não preciso de um final de ano. Eu não preciso de uma festa de aniversário para poder te abençoar. É em dias comuns, é em dias improváveis que eu chego e mudo tua história. Declare comigo: o meu Deus chegará em um dia improvável e mudará minha história. O meu Deus chegará em um dia improvável e mudará a minha história. Você vai observar que não somente na vida de Davi isso aconteceu. Isso aconteceu também na vida de Gideão. Isso aconteceu também na vida de José. Isso aconteceu também na vida de Radassa. Então nós observamos, irmãos, que o nosso Deus, ele trabalha em dias comuns, em dias que a gente menos espera para transformar a nossa vida. Ele começa a moldar tudo. Ele começa a trabalhar no cenário para que a nossa vida comece a ser transformada, para que a nossa vida comece a ser mudada. E é isso que ele vai fazer na sua história. Ele te trouxe aqui porque esta palavra tem endereço certo. O Senhor, ele tem visto que você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz para você: está chegando o tempo de eu começar a acrescentar as demais coisas. Está chegando o tempo de eu te fazer viver as minhas promessas. Está chegando o tempo de eu te fazer viver os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu determinei para você. Irmãos, quando Deus determina algo para a nossa vida, ninguém pode validar.
Quando Deus determina algo para nossa vida, ninguém pode impedir, porque Deus é Deus, irmãos, que trabalha de maneira miraculosa, especial e sobrenatural para nos surpreender. Deus gosta de fazer surpresa àqueles que confiam nele. A sua confiança precisa estar no Senhor, porque é Ele quem vai usar instrumentos para que você seja abençoado. É Ele que vai abrir portas que, humanamente falando, são impossíveis para que você possa chegar aonde Ele determinou para a sua vida. Davi, ele entrou, meu irmão e minha irmã, no palácio. Davi, ele entrou ali para poder dedilhar a harpa diante do rei de Israel. Você tem noção do que é isso? Isso tudo aconteceu depois que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ei, o Espírito Santo na tua vida abre portas. O Espírito Santo na tua vida te leva a lugares que, humanamente falando, são impossíveis. O Espírito Santo faz você viver aquilo que é sobrenatural. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que somos nós que vamos abrir a porta e por isso a gente fica frustrado quando a gente vê os dias passando, as lutas acontecendo e as coisas a cada dia que passa mais improváveis, porque assim, nada parecia ser provável na história de Davi, como humanamente falando, nada parece ser provável na tua história. Se você parar para observar, irmãos, na história de Davi, não parecia que era provável Davi se tornar rei de Israel. Davi estava lá esquecido, apacentando as ovelhas de seu pai. Davi não tinha nem porte de rei. Mas o nosso Deus contempla não como os homens contemplam, mas segundo a vontade dele. Porque Deus, ele não olha a aparência, ele vê o coração. Ele vê o que está dentro de nós. Irmão, Deus conhece o íntimo. Quando Deus escolher alguma pessoa, não fique questionando o porquê, dizendo, mas essa pessoa é assim, mas essa pessoa... Deus sabe trabalhar. Deus escolhe quem ninguém escolheria. Estava lá Davi, esquecido, não foi nem convidado para reunião na casa de seu pai. Por quê? Porque, humanamente falando, Davi não era importante. Davi não era de grande importância. Talvez alguém olhe para você e te despreza da mesma forma que Davi foi desprezado. Só que depois de todo desprezo, irmãos, tem honra. Depois de todo desprezo, nosso Deus resolve nos apresentar e nos colocar em lugares que, humanamente falando, a gente não conseguiria entrar. Porque Deus gosta de trabalhar dessa forma. Deus gosta de surpreender, irmãos, o coração daqueles que confiam nele. Ele vai surpreender o seu coração. Declare comigo, eu creio que Deus vai fazer surpresa ao meu coração. Eu creio que Deus vai fazer surpresa ao meu coração. Nós observamos isso, irmãos, claramente. Quando Davi, ele é apresentado diante de Saul, e Saul pede para que Davi ficasse ali perante ele, e o próprio Saul diz que Davi caiu em graça, ou seja, que Saul se agraciou de Davi. É assim que Deus faz, irmãos. Deus faz pessoas se agraciarem da gente para que os propósitos dele se cumpram. Para que aquilo que ele designou para a nossa vida venha a acontecer. Não importa, minha irmã. Se é impossível você chegar onde Deus chegou. Se Deus disse que você chegaria, Deus vai abrir a porta. Se Deus disse que você iria viver, você vai vivenciar aquilo que Deus falou. Mesmo que humanamente falando isso seja impossível. Porque tem situações, irmãos, que é impossível da gente viver. Mas quando Deus, ele promete, quando Deus, ele fala, ele diz para você, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Davi tinha uma palavra sobre a vida dele e estava iniciando o tempo de cumprimento da palavra de Deus sobre ele. Eu quero lhe dizer que está se iniciando o tempo do cumprimento da palavra de Deus na tua vida, no seu tamanho da promessa. Talvez seja grandiosíssima demais, a ponto de até você mesmo achar que não vai acontecer. Mas eu quero lhe dizer que Deus é poderoso. Eu quero lhe dizer que Deus é grande, que ele iniciará uma grande obra na tua vida. Isso aqui era o início do que Deus ia fazer na vida de Davi. Saul mandar chamar e pedir para que Davi estivesse perante ele, era o início. E Deus está dizendo, é somente o início do que eu vou fazer, você vai ficar surpreso. Você vai ficar surpresa, mas eu começarei a mudar a tua vida. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão no anonimato. Tem pessoas aqui que estão no esquecimento. Você está pensando que depois do óleo descer sobre a cabeça de Davi, depois do azeite vir sobre a cabeça dele, e ele ser cheio do Espírito Santo, você pensa o quê? Que ele dali em diante começou ali uma vida de honras? Não, ele voltou a tomar conta das ovelhas, irmãos. Ele voltou para o anonimato.
Mas chegou um momento em que Saul ficou sabendo, não demorou muito não, sobre Davi. Em que Saul ficou sabendo da existência de Davi. Irmãos, para Deus nos honrar é como no piscar de olhos, é de repente. Muitas vezes nós pensamos que Deus precisa de anos para trabalhar. Minha irmã e meu irmão, Deus não precisa de anos, de minutos nem de segundos. Ele age de uma maneira miraculosa em até um segundo, se ele quiser, ou até menos do que isso, para te honrar. Deus não precisa de muito tempo, irmãos, para fazer a palavra dele se cumprir na nossa história. Deus, ele só quer que a gente esteja na posição. Davi estava lá, continuou cuidando das ovelhas, continuou na posição. E ali, a Bíblia diz que, dali em diante, ele foi apresentado a Saul. E dali em diante, irmãos, a gente começa a observar que começou a surgir oportunidades para que Deus pudesse apresentar Davi. Deus começa a criar situações para que Davi seja apresentado. Quando a gente vê Golias se levantando, insultando o exército de Israel, insultando o rei, insultando o Deus de Israel, a gente observa que aquilo ali foi uma oportunidade de Deus para que Davi pudesse ser apresentado a todos de Israel. Deus está criando oportunidades para ele começar a te apresentar. É isso mesmo, Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou pisar. E Deus está dizendo para você, é só o início. Tem muitas pessoas, irmãos, que vão ficar perplexas com o que Deus vai fazer. Tem muitas pessoas que diante da mudança que vai viver, vai ficar, meu Deus do céu, eu não imaginei que seria tão grande o que o Senhor ia fazer. Porque Deus, irmãos, ele sabe nos surpreender. Deus, ele sabe o momento certo de trabalhar na nossa vida. Não adianta Deus lhe entregar bênçãos que você não está preparado para receber, entendeu? Não adianta Deus lhe entregar vitórias, abrir portas para a sua vida, que você não esteja apto, que você não esteja maduro o suficiente para você vivenciar aquilo. Por quê? Porque se você não estiver apto, você não estiver maduro o suficiente, você acaba abrindo mão. Você acaba desistindo. Você acaba não dando o devido valor. Então Deus primeiramente nos ensina para que depois ele venha nos abençoar. Primeiramente começa uma mudança interior. E Deus está trabalhando aqui na vida de pessoas com uma mudança interior, de dentro para fora. Ele não quer que você mude somente o seu exterior, porque não adianta, irmãos. Por fora você mudar e por dentro você continuar sendo a mesma pessoa. Deus está dizendo, eu quero uma mudança de dentro para fora. Quando o Espírito do Senhor se apossa de Davi, automaticamente, irmãos, a mudança dele é de dentro para fora. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava dentro de Davi. Quando o Espírito Santo está dentro de nós é diferente. Declare comigo, eu creio que o Espírito Santo está dentro de mim e isso faz toda a diferença. Eu creio que o Espírito Santo está dentro de mim e isso faz toda a diferença. É essa mudança que Deus quer que você viva. Deus quer trabalhar na sua vida como ele trabalhou na vida de Davi de maneira extraordinária. Ele diz para você que ele é Deus que abre porta, que ele é Deus que cura, que liberta, que restaura na verdade. Ele é Deus de cumprimento de palavra. Ele não falaria para não cumprir. Se ele falou, ele vai fazer acontecer. Se ele falou, ele mesmo se encarrega de cumprir a boa palavra dele. O que nós precisamos fazer, irmãos, é nos apegar. Nos apegar ao Senhor, à promessa e continuar posicionados, porque chega um momento em que Deus resolve iniciar a honra na nossa vida. Para tudo tem um tempo e você vai lembrar dessa palavra com exatidão. Você vai lembrar quando Deus começar a soprar o teu nome. Você vai começar a lembrar quando Deus ele começar a honrar a tua vida. Quando Deus começar a te honrar, você vai lembrar, você vai dizer, meu Deus, bem que o Senhor naquele dia falou que eu precisava estar preparada. Todas as fases que eu passei foi o Senhor me preparando. Tudo aquilo que eu vivenciei foi o Senhor me capacitando para que eu pudesse viver o teu projeto. Porque, irmãos, Deus ele não entrega grandes projetos para quem não tem capacidade para sustentar o projeto, você entende? Deus ele não entrega grandes sonhos para quem não tem capacidade, para quem não consegue, irmãos, que não tem estrutura de viver os sonhos, os projetos que ele direcionou. Quando Deus ele prepara, irmãos, ele prepara de uma maneira muito forte. Muitas vezes vai ser difícil porque vamos ser rejeitados. Muitas vezes vai ser difícil porque vamos ser esquecidos. Porque muitas pessoas vão olhar para nós e não vão dar nada pela gente. Isso tudo faz parte do processo. Se você está vivendo esse processo de rejeição, de pessoas olharem para você e te humilhar, de pessoas estar zombando de você, isso é normal. É Deus te preparando. É Deus te capacitando para que você viva os projetos dele. Mas depois de todo o processo, irmãos, tem uma aprovação. Depois de todo o processo, nosso Deus nos aprova e nós estamos aptos, cheios do Espírito Santo para vivermos os propósitos dele. Iniciou-se na vida de Davi um tempo de honra.
Quando Saul manda chamar e pede a Jessé para que Davi esteja perante ele, é iniciado um tempo de honra na história de Davi. Davi estava saindo do esquecimento. Davi estava saindo do anonimato. Deus está dizendo, está chegando o tempo, minha filha, de você sair do esquecimento. Tem pessoas aqui que disseram para Deus, Deus, eu já não estou mais aguentando o processo, está muito difícil. É muito difícil ser rejeitado. Não é fácil não, irmãos. É muito difícil estar com a porta fechada. É muito difícil você ver pessoas se levantando contra você. É muito difícil, na verdade, o processo. O processo em si não é fácil. Mas depois do processo, irmãos, vem o resultado. E o resultado, ele é prazeroso, gratificante, alegra o nosso coração. E a gente pode ver o nosso Deus agindo por nós de maneira extraordinária. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer agir por você de maneira linda. Ele quer agir por você de maneira extraordinária. Por isso, deixe Deus trabalhar. Porque o tempo de honra chega. Tudo acontece no tempo de Deus. Davi nem esperava. Primeiramente, estava Davi lá apacentando as ovelhas. Samuel mandou chamar para ungir Davi. Depois, Davi volta para cuidar das ovelhas. E quem é que manda chamar Davi? O rei Saul. E é assim que acontece, meu irmão e minha irmã. Deus, ele começa a te fazer viver as honras dele em dias normais. Em dias que você pensa que nada vai mudar, em momentos que você pensa que as coisas continuarão da mesma forma, em dias comuns. É isso que o Espírito Santo está colocando ao meu coração. Em dias comuns Deus trabalha. Em dias comuns Deus honra. Em dias comuns Deus tira você da vergonha, do anonimato, da escassez e abre porta e honra e abençoa e prospera o teu caminho e faz o impossível acontecer para a glória do nome dele. O Senhor é lindo e ele diz para você de maneira especial, eu vou mudar a sua vida em dias comuns. Eu vou começar a te abençoar, eu vou começar a abrir portas. É claro, comigo eu creio que Deus vai começar a me abençoar e abrir portas na minha vida. Eu creio que Deus vai começar a me abençoar e abrir portas na minha vida. Nós só não podemos esquecer de uma coisa, irmãos. Quem estava agindo aqui de maneira miraculosa era Deus. Era Deus quem estava honrando Davi. Mesmo que Saul fosse um instrumento para tirar Davi de trás das malhadas, quem estava fazendo era Deus. Nunca esqueça que portas se abrirão na sua vida. O impossível vai acontecer na sua história. Mas é o nosso Deus quem está fazendo o milagre acontecer na sua vida. Dê sempre a glória a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele sabe o momento certo de honrar os filhos dele, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Pai, porque para tudo tem um tempo, te agradecer, Pai, porque todo o tempo que meu irmão e minha irmã passou, que pareceu um castigo, era uma preparação, era o Senhor preparando, moldando, enchendo eles do teu Espírito Santo, para que eles pudessem viver o sobrenatural, porque não adiantaria, Senhor, se eu entregar promessas, sem eles estarem aptos para receber, ô Senhor, sem eles ter estrutura, meu Pai, o Senhor, Deus, que primeiramente dá estrutura. O Senhor é o Deus que primeiramente enche do teu Espírito Santo. O Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer quando nós estamos preparados. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos entregar somente a bênção no tempo que estamos preparados para viver a bênção. Ah, Senhor, o Senhor tem um tempo para tudo. Que possamos entender, meu Senhor, que todo o tempo que estamos vivendo é uma preparação. Mas daqui a pouco haverá honra, daqui a pouco haverá convites, daqui a pouco haverá bênçãos do Senhor, meu Deus, que o Senhor já reservou para os teus filhos, e toda a honra e toda a glória será tua. Quando as portas começarem a se abrir e quando o milagre começar a acontecer. Ah, Senhor, eu creio que é tempo de milagre. Eu creio que é tempo de porta aberta. Eu creio que é tempo de resposta e o teu nome é glorificado de maneira extraordinária e miraculosa na vida dos teus filhos, meu Pai. Oh, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam
que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, meu Senhor. O Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Visita cada nome, cada pedido de maneira especial e dá testemunho para o teu povo contar, Pai. Que os teus filhos compreendam, Pai, que o Senhor é Deus de milagre e de detalhes. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, se prepare. Prepare as malas para sair do anonimato, porque tem uma grande mudança de vida chegando. Irmãos, Deus gosta de transformar a vida daqueles que Ele escolhe. E Ele está dizendo para você, está chegando um tempo de transformação. Um tempo que até você mesmo ficará surpreso, perplexa, dizendo, meu Deus, eu não esperava que a minha vida fosse mudar tanto, porque Deus é Deus de coisas grandes. Na verdade, não espere coisas pequenas de um Deus que é poderoso, grandioso e que é o teu Criador. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, esse tempo de mudança na sua vida, declare amém.